irmão, minha irmã, hoje é sábado, 1º de dezembro, e o nosso último dia antes de darmos início ao tempo santo sagrado do Advento. Vamos refletir o evangelho de hoje? Se encontra lá em São Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, amanhã a igreja no mundo inteiro dá início ao tempo do Advento, a nossa preparação para o Cristo que vem, a nossa preparação espiritual para aquilo que Jesus nesse evangelho profetiza, para que esse dia não caia como uma armadilha. Que dia? Ao longo dos evangelhos dessa semana, nós ouvimos Jesus sempre falando a respeito dos fins dos tempos, o fim do mundo, a sua vinda gloriosa. De qualquer forma, ainda que nós talvez não vivamos, não estejamos vivos no dia da vinda gloriosa de Cristo, todos nós iremos ao encontro de Cristo através da morte. Portanto, esse dia que fala o Evangelho é o dia da nossa morte, o nosso encontro com Deus, não pode e não deve cair nas nossas vidas como uma armadilha. Por isso Jesus diz para estarmos sóbrios, estarmos vigilantes. E o convite do tempo do Advento, que se inicia amanhã, com o primeiro domingo do Advento, é esse convite de nós redescobrirmos a vigilância, a sobriedade e a necessidade de orarmos a todo momento, sermos pessoas orantes. Olha que interessante, Jesus então vai nos convidar nesse evangelho. Primeira coisa que Jesus diz: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. E o que deixa os nossos corações insensíveis? Olha que interessante, Jesus diz: a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Então a gente vive para comer, beber e os prazeres outros todos, e vive preocupado com as coisas da vida. Comprar, vender, ganhar dinheiro, falar mal dos outros, não é? Ficar alimentando as nossas mágoas e decepções. E Jesus diz que tudo isso deixa o nosso coração insensível. E nesse tempo de Advento, o Advento é como que uma outra quaresma no ano, nós somos convidados a curar, meus queridos, a nossa insensibilidade. Quantas vezes o nosso coração fica insensível? Porque está pesado por alguma dessas coisas. E aí diz Jesus: e esse dia não caia de repente sobre vós. A gente vive como se não fosse morrer. A gente vive sem perceber as vindas de Deus à nossa vida, as visitações de Deus à nossa vida, que o nosso coração está pesado. E aí Jesus diz: esse dia vai ser como uma armadilha para aqueles que não estão prontos. Portanto, o tempo do Advento é tempo da gente curar a ressaca moral, espiritual, que a gente vive muitas vezes. Às vezes a gente vive tão pesado, tão moroso, tão sonolento para Deus, né? Às vezes a nossa alma está naquele sentimento de domingo após o almoço, a gente fica bocejando, né? Aquele não sabe se dorme, não sabe se fica acordado, e a gente fica insensível. O coração fica pesado e insensível. E aí Jesus diz então, portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Ter uma vida orante. Às vezes, meus queridos, a gente reza quando muito, a gente reza na igreja. Porque justiça seja feita, verdade seja dita, infelizmente, muitas das nossas celebrações a gente consegue fazer tudo dentro delas, menos rezar, não é? Muitas das nossas igrejas a gente consegue tudo menos rezar. E até durante a missa é tanta distração, é tanto barulho, é tanta coisa. E Jesus está dizendo, olha, orai a todo momento. Mas vamos lá, quando muitas vezes a gente reza quando vai à igreja, numa missa, num grupo, numa celebração, orar a todo momento, estar pensando em Deus a todo tempo, estar ouvindo as músicas que falam de Deus, estar no YouTube atrás de Deus, na televisão atrás de Deus, a todo momento estar, vamos dizer assim, sintonizados com o céu, porque olha o que diz Jesus: para terdes força, para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Esse tempo do Advento que vamos começar é tempo de nos reerguermos, estarmos em pé, firmes diante do Filho do Homem e termos força para escapar de tudo que deve acontecer.
Quantas coisas estão acontecendo e muitas pessoas, muitos cristãos não têm conseguido escapar da tentação, do maligno, não é? Das provações tantas, quanta gente boa caindo. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor o dom da oração, o dom da vigilância, para que o nosso coração não fique nem pesado, nem insensível e sempre preparado para a vinda, para a volta do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.